Abra sua Bíblia aí, porque não é essa a mensagem, é outra. Em 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 8 a 11. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 a 11. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, verso 8, diz assim: Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que ele questionou nestes termos: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: Sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: Vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. Amém? Fecha a sua Bíblia e senta no seu lugar. Glória a Deus. E aí eu vou pedir que ninguém converse, que ninguém ande. Como eu disse, preste atenção naquilo que vale a pena prestar atenção, na palavra do Senhor. Você louvando é você falando com Deus, você orando é você falando com Deus, mas a palavra é Deus instruindo o seu povo. Amém? Então escute a instrução do Senhor. E a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém? Irmãos, eu creio aqui que a maioria já conhece a história de Elias, porque é uma história bem conhecida. A história desse homem, né? Um homem tremendo, uma história tremenda de um homem que se dedicou ao Senhor, um homem que gastou as suas forças no Senhor e em fazer a obra do Senhor. Elias, meu irmão, é um homem que ninguém sabe a sua genealogia, ninguém sabe da onde Elias veio, quem eram os parentes de Elias, quem era o pai ou a mãe de Elias. Não se conhece a genealogia de Elias e nem da onde ele veio. Simplesmente foi um homem
profeta do Senhor, que apareceu em Israel, num tempo em que Israel não estava bem com Deus. Por que Israel não estava no momento bom com o Senhor? Porque Israel havia se desviado da presença de Deus. Quem era rei naquela época era um homem chamado Acabe, e Acabe teve a infelicidade de casar com uma mulher chamada Jezabel. E quando Jezabel, ela casa com Acabe, ela vem para Israel, ela não vem sozinha, mas ela traz na bagagem com ela os deuses da sua terra, os deuses que se adoravam na terra dela. E ela então introduz em Israel a adoração a Baal e a adoração também a Astarote. E todo Israel então começa a se voltar, agora não mais para Deus, mas começa a se voltar para Baal e começa a se voltar também para Astarote. E aqui nós aprendemos uma lição tremenda na história de Acabe, que se envolveu com a mulher chamada Jezabel. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos com uma pergunta que eu vou fazer para você. Ei, com quem você está se relacionando? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, com quem você está se relacionando? Olha para essa pessoa e fala com ela assim: quem são seus amigos? Continue perguntando, fala: a quem você tem pedido conselhos? Fala com ele assim, ó: a quem você tem dado ouvidos? E pergunta para ele: com quem você tem caminhado? Porque em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo diz lindamente assim: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então nós temos que ter muito cuidado, irmão. Pregar para todos, falar de Deus para todos, mas andar com a gente, está na nossa vida, está no nosso caminho, está junto conosco, está na nossa caminhada, somente aqueles que têm a fé, ou igual à sua, se a sua tiver, ok, ou maior que a sua, amém? Nunca com menos, porque geralmente, não é todas as vezes, mas geralmente, aquele que está caído, ele leva quem não está a cair com ele, amém? Estamos vivendo naquela época, que a Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, e aquele que é sujo, suja-se mais. Estamos nessa época. Então cuidado com quem você está andando, com quem você está se relacionando, de quem você escuta conselho, e cuidado até mesmo com quem você coloca dentro da sua casa. Que comunhão há entre a luz com as trevas? Comunhão nenhuma, amém? Não entre em um julgo desigual. É a recomendação da Bíblia, é a recomendação da palavra do Senhor. Mas Acabe, ele não ouvia muito bem as orações do Senhor, ele não ouvia a voz do Senhor, ou se ouvia, não queria entender, se fazia de bobo, não queria entender, e se casou com essa mulher chamada Jezabel. E aí Jezabel, meu irmão, além de colocar o culto a Baal, culto a Astarote, Jezabel também prendeu os profetas do Senhor e tentou matar esses profetas de fome. Ei, os cavalos de Acabe tinham comida boa para comer, mas os profetas do Senhor estavam eles matando de fome, os profetas do Senhor. A comida dos cavalos de Acabe era boa,
Tanto é que teve um profeta, um homem, que trabalhava na casa de Acabe, que ele pegava da comida dos cavalos de Acabe, para levar para os profetas, para que eles não morressem de fome, sem Acabe e Jezabel saber. De tão boa que era a comida dos cavalos, mas os profetas foram deixados para morrer de fome. Era assim que era Jezabel, e foi nesse quadro de Israel, parece Elias, enviado por Deus, para consertar a Israel e fazer com que esse povo voltasse novamente para o Senhor. E eu me recordo da palavra de Deus que diz que Deus é um Deus misericordioso. Mesmo Israel aprontando do jeito que estava aprontando para com Deus, desprezando a presença do Senhor, Deus ainda teve misericórdia daquele povo, ainda mandou Elias para ver se acordava aquele povo e tirava aquele povo da idolatria. Cutuca seu irmão e fala com ele assim: Deus manda profeta para falar com você. Fala com ele assim: e quando ele mandar profeta sério para falar com você, que você escute. Já viu como é que é? Quando a pessoa está no erro, e aí chega um profeta de Deus, uma mulher, um homem sério, que ouve a voz do Senhor, que leva as coisas de Deus a sério, e aí dá uma puxada de orelha em nós. Geralmente as pessoas ficam com raiva, não quero mais conversar com aquela pessoa. Aquela pessoa está se intrometendo na minha vida, não é assim? Aquela pessoa está conversando demais. Quem que aquela pessoa acha que ela é? Ela acha que ela é santona, santão demais, para vir me falar isso, para vir me puxar a orelha. Ei, quando alguém puxar a orelha, quando alguém te puxar a orelha, e esse puxão de orelha vier da parte do Senhor, aceite. Amém? Fala com seu irmão assim: quando Deus te der um puxão de orelha, aceita. Fala com ele assim: melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E aí então Elias vem da parte de Deus com essa missão de puxar a orelha de Israel, para que Israel acordasse, se voltasse novamente para a presença do Senhor. E a primeira coisa que Elias faz, eu creio que ele olhou para o céu e falou assim: ô céu, a partir de agora a chuva não cai aqui. Primeira atitude de Elias, ele corta a chuva. Ele falou: sou profeta enviado por Deus, então aqui não chove. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Profeta que é profeta, ele fala e Deus cumpre. E aí não chove em Israel. E por que Elias cortou a chuva? Porque Baal, ele era considerado um deus do tempo, um Deus que mandava o tempo bom, o Deus que mandava a chuva na hora certa, para que o povo tivesse uma boa colheita. E aí ele falou assim: eu vou mostrar para vocês que Baal não é nada, que quem é tudo é Deus, que Baal não manda coisa nenhuma, que quem manda é Deus. Se Deus quiser tem chuva, se Deus não quiser não tem chuva, e Deus não quer e não vai ter chuva em Israel. E assim foi feito, durante 3 anos e meio então não chove. E aí depois disso ele chama o rei Acabe, e ele fala, e também chama o povo e fala: Acabe, reúne o povo no Monte Carmelo, e aí eu vou fazer e vou propor um desafio. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E aí, quando Acabe estava chamando o povo, e estava chamando os profetas de Baal, os profetas de Astarote, ao todos 850 profetas de Astarote de Baal, reuniram, e quando eles chegaram no Monte Carmelo, o sacrifício estava pronto, tanto os do profeta de Baal, quanto também o de Elias. E aí Elias reuniu o povo e falou: o povo está reunido, agora vamos começar o desafio. Comecem vocês primeiro a clamar pelo Deus de vocês. Se ele responder com fogo, ele é Deus.
Mas se ele não responder, aí a vez vai ser minha. E a Bíblia diz, meu irmão, que esses profetas de Baal e Astarote começou a clamar a Baal, a gritar para o Baal, a chamar Astarote, a chamar para o Baal, e nada. E quando eles viram que não funcionou, eles começaram a se cortar e a derramar sangue para ver se Baal respondia. E Elias estava daqui falando com ele assim: ei, grita mais alto, talvez Baal esteja dormindo, e aí ele vai acordar. Grita mais alto. E esse povo gritava, esse povo se cortava, e a tarde foi chegando e nada, até que esse povo cansou. Elias falou: agora é minha vez, minha vez. Traz água aí para mim, que eu vou mostrar para vocês quem é Deus. Derrama água aqui no sacrifício. E foi derramado água no sacrifício. Irmão, Elias não fez uma oração longa, não. Elias não fez uma oração, acho que a oração ali não durou 10 segundos. E a Bíblia diz que fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício e ainda consumiu a água em volta. Sabe o que é isso? É Deus mostrando: eu ainda sou Deus, no céu, na terra, debaixo da terra. Não tem Baal mais poderoso do que eu. Não tem Baal que controla isso aqui. Quem controla tudo sou eu. Ei, eu quero te dizer que quem controla a sua vida é Deus. Quem controla tudo na sua vida é o Senhor. Se você está nele, quem controla tudo é Ele. Então não temas, porque Deus está no controle de tudo na sua história. E aí então, veio o fogo, consumiu tudo ali. E o que Elias queria mostrar para Israel? Primeiro, que Israel deveria novamente reconstruir o altar ao Senhor. E aqui eu quero dar uma parada para perguntar para você: como está o altar do Senhor na sua vida? Como está o altar do Senhor na sua vida? Você é aquele que tem buscado ao Senhor em oração? Você é aquele que tem buscado ao Senhor na palavra? Ou você é aquele que o dia passa, a noite passa, o dia passa e a noite passa, e você não fala uma palavra com Deus, e você não tem coragem de pegar a palavra de Deus e estudar a palavra do Senhor? Irmão, a gente tem tempo para filme, a gente tem tempo para sair, a gente tem tempo para comprar roupa, a gente tem tempo para comer, a gente tem tempo para tudo, a gente só não acha tempo para orar e ler palavra. A gente acha tempo para tudo, irmão. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não adianta deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, no Salmo 90. Não adianta, igreja. Bíblia somente aberta não adianta de nada. A Bíblia ela só vai empoeirar. Já viu que tem que a gente chega, o Salmo 23, a página está amarela, o 91 está amarela. Por quê? Porque deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91 e no Salmo 23 e fala que aquilo é para a proteção da casa. Ei, a proteção da casa é você conhecer ao Senhor e buscar ao Senhor dentro dessa casa. Não adianta Bíblia aberta sem ninguém ler, apenas um livro. Agora, Bíblia aberta com alguém lendo é poder de Deus na nossa vida. Então, cutuca seu irmão e fala assim: como é que está o altar do Senhor aí? Você perguntou fraco para ele, fala, dá uma sacudida nele. Fala assim: como é que está o altar do Senhor aí? Nessa época agora de carnaval, tem crente que não vai para o carnaval, louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus, não vai. Mas liga a televisão e vai assistir. Liga a televisão e vai assistir. Mas para ler a Bíblia, para estudar a palavra e para orar, não tem tempo. Mas para ver porqueira de carnaval na televisão tem. Né? E tem uns que até falam assim: quando aparece aquela mulherzona, né? A bunda vem aqui nas costas. Né? Ainda tampa o olho, queima Jesus, queima Senhor. Não é queimar não, filho, eu sei lá desligar a televisão.
né? Toma atitude, irmãos. Toma atitude de crente. E aí a gente tem tempo para assistir uma porcaria dessa e não tem tempo para ler a palavra. A gente tem tempo para ver um povo exaltando a Satanás, mas a gente não tem tempo para ler a palavra do Deus que é vivo. E acha que só a Bíblia aberta vai tratar de alguma coisa. Cutuca seu irmão e fala assim: Bíblia aberta, se você não ler ela só vai pegar poeira. Amém? Amém? Como é que está o altar do Senhor aí na sua vida? Como é que está? Agora deixa eu te falar uma coisa linda. Deus é tão misericordioso que se o altar do Senhor na sua vida estiver quebrado, Deus está te dando tempo para reconstruir. Se o altar está quebrado, Deus está te dando tempo para reconstruir. Então não perca a oportunidade. Reconstrua o altar do Senhor, igreja. Hoje eu estava lendo sobre a vida de Saul. Você sabia que Deus deu uma oportunidade para Saul reconstruir o altar do Senhor na vida dele, e ele jogou fora de novo. Quando ele foi correr atrás de Davi estava com Samuel, e ele queria matar Davi. Só que quando ele estava perto, ele ouviu barulho de quê? De crente orando. Porque estava todo mundo profetizando. A Bíblia fala que estava Samuel, os profetas e Davi, tudo profetizando, tudo falando em línguas, tudo cheio do Espírito do Senhor. E quando Saul chegou perto, a Bíblia diz que até Saul foi pego pelo Espírito do Senhor e se encheu do Espírito do Senhor e profetizou. Mas sabe o que ele fez depois? Jogou tudo fora. Jogou a oportunidade que Deus estava dando a ele fora. Olha para seu irmão e fala assim: não joga a oportunidade que Deus está te dando fora. Fala com ele assim: reconstrua. Se tiver quebrado, fala com ele: se tiver quebrado o altar do Senhor, fala com ele: reconstrua hoje, mas não perca a oportunidade. Porque você não sabe o que vai te acontecer daqui a pouco. Amém? O que mais que Elias queria mostrar para aquele povo? Elias queria mostrar para aquele povo que só o Senhor é Deus. Levante a sua mão para o alto e fala assim: só o Senhor, fala forte, só o Senhor é Deus. Agora essa história continua assim: quando o fogo desceu, pegou o holocausto, Elias pega a espada e mata todos os profetas de Baal, todos os profetas de Astarote. E aí a notícia chega até Jezabel. E Jezabel então manda falar com Elias: você matou meus profetas, e agora quem vai te matar sou eu. Vou arrancar a sua cabeça, vou te matar, vou acabar com a sua raça. Você não vai viver mais. Você acabou com os meus profetas e agora eu acabo com você. Irmãos, naquele momento, quando essa notícia, essa ameaça chega para Elias, aquele homem é tomado pelo medo. Olha para seu irmão de novo, me ajuda a pregar e fala assim: cuidado com o medo. Fala com ele assim: cuidado com o medo, ele pode te paralisar. E aí então aquele homem é tomado pelo medo, e a Bíblia diz que aquele homem foge, e na fuga dele, ele pede para Deus a morte, e dorme. E aí então um anjo vem e acorda Elias, dá a Elias comida, dá a Elias água, dá a Elias pão, e fala com ele: come. E Elias comeu, e Elias dormiu novamente, e vem o anjo novamente, e toca em Elias, e manda ele comer, e fala: come, porque a sua caminhada vai ser longa, vai ser de 40 dias, conforme você leu. E Elias comeu, e Elias caminhou 40 dias, e entra dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna novamente, ele pede a morte para Deus. Mas agora ele pede a morte para o Senhor, e explica o motivo por que ele estava pedindo a morte para Deus. E ele fala assim: Senhor,
Eu fui muito zeloso e eu sou muito zeloso, Pai, com a tua obra, Senhor. Mas Israel desviou da tua presença, Pai. Ô irmão, não tem coisa para deixar um profeta, não tem coisa para deixar um pastor mais agoniado do que ver um crente que era crente fervoroso desviado da presença do Senhor. Irmãos, isso deixa a gente agoniado, isso deixa a gente aflito, quando a gente vê uma pessoa que estava na presença do Senhor, desviando da presença do Senhor. E aí Elias fala assim: ei Senhor, Israel desviou da tua presença, Pai. Israel desviou, e deixa eu falar uma coisa, Jezabel matou todos os profetas do Senhor, todos aqueles que amavam o Senhor, obedeciam ao Senhor, foram mortos por Jezabel, só eu fiquei. E agora entra eu e você. Quantas vezes, né, irmãos, nós nos sentimos iguais a Elias? Quantas vezes as coisas ruins nos acontece, a vida começa a não dar certo, a tomar um rumo que a gente não imaginaria que a vida tomaria aquele rumo, as coisas começam a fugir do nosso controle. Tem coisas que nos acontecem que são tão fortes, tem coisas que nos acontecem que são tão terríveis, que nos rouba o ânimo, nos rouba a alegria, nos rouba a força, e nós pensamos até mesmo em desistir, porque pensamos assim: parece que a vida dá certo para todo mundo, mas para mim a vida não está dando certo. Parece que as coisas boas acontecem com todo mundo, mas comigo as coisas boas, elas não acontecem. Tem hora que a gente começa a olhar para a vida das pessoas e a gente acha que só nós estamos passando por sofrimento, por lutas e por batalhas igual Elias. Elias achou, irmão, que só ele estava na situação de ameaçado. Elias achou que só ele estava nessa situação de sendo ameaçado e perseguido por Jezabel. Elias achou que os outros todos já tinham morrido, só ele ficou nessa situação terrível de fugitivo, perseguido por uma mulher. E quantos de nós muitas vezes nos sentimos assim? Só nossa vida é ruim, as coisas boas só acontecem com os outros, com a gente é só coisa ruim. É uma notícia ruim atrás da outra, é um sofrimento atrás do outro. Mas aí vem Deus, até Elias novamente, e ele fala assim: Elias, deixa eu te falar uma coisa. Jezabel pode ter feito o arraso que ela fez, mas eu guardei 7.000 pessoas, e elas estão na mesma situação que você, mas elas não fugiram. Elas estão na mesma situação que você, de ameaçados, mas elas não desistiram. Elas estão na mesma situação que você, elas estão em meio a lutas, a batalhas, mas ainda estão de pé. Ei, igreja, as coisas que a Bíblia diz que nos acontece, não é para nos enfraquecer. Primeiro, a Bíblia, ela fala que as batalhas, que as lutas que acontecem conosco, que os sofrimentos que acontecem conosco, só nos faz derrotados, dependendo da atitude que nós tomamos diante delas. Deus estava lembrando para ele: ei, há 7.000 profetas que estão ameaçados, há 7.000 profetas que estão presos, há 7.000 profetas que estão com fome, mas ainda estão de pé. Há 7.000 profetas que estão à beira da morte, mas ainda louvam ao meu nome, obedecem à minha palavra e fazem resistência contra Jezabel.
Ei, Deus estava falando com ele assim, há 7.000 profetas que estão na mesma situação que você, mas não se renderam às ameaças de Jezabel. Irmão, há pessoas que estão passando pela mesma situação que eu e você. Há pessoas que estão passando por sofrimentos, por batalhas, por lutas, por frustrações, por tristeza, por momentos de lágrimas, mas essas mesmas pessoas ainda estão de pé. Ainda louva e engrandece ao nome do Senhor. Conheço pessoas, meu irmão, que no dia de hoje só tiveram arroz para comer. São crentes, mas estão louvando, adorando, e diante do prato somente com arroz, agradeceram a Deus. Deus está falando, ei, há 7.000 profetas que não estão dentro de uma caverna, fugindo igual você, Elias. Há 7.000 profetas que estão na mesma situação sua, mas estão lá guerreando em meu nome. Há 7.000 profetas que estão na mesma situação sua, mas não vieram esconder dentro de uma caverna. Estão lá guerreando a minha guerra, batalhando pelo meu reino. Tiago capítulo 1, verso 2, diz assim, irmãos: meus amados irmãos, considerai motivo de alegria o fato de passardes por diversas provações. Sabe qual é o nosso mal? Nós achamos que sofrimento é ruim. Fala com seu irmão assim: sofrimento não é ruim. Sofrimento te deixa forte. Olha para ele e fala com ele assim: comece a olhar o sofrimento de uma forma diferente. Fala assim: sofrimento te deixa forte. Fala assim: então louve ao Senhor por tudo que você está passando. Fala com ele assim: dê graças ao Senhor por tudo que você está passando. Fala com ele assim: porque se você é de Deus, esse sofrimento não é para te matar, é para te deixar mais forte. Amém? E que mais para terminar? Deus estava falando com Elias, tem 7.000 homens, 7.000 profetas, que ainda estão de pé. Mesmo correndo risco de morte, continuaram acreditando em Deus e na sua palavra. Irmão, mesmo que você esteja passando por sofrimento, batalha, luta, frustração, decepção, perseguição, continue acreditando na palavra do Senhor. Fique firme na palavra e nas promessas do Senhor. Segundo Coríntios capítulo 7, verso 4, Paulo diz assim: é Deus quem consola o abatido. É Deus quem vai te consolar. É Deus que vai te levantar. É Deus que vai fazer as coisas saírem de decepções, saírem de derrotas e se transformar em vitória. É Deus que vai te honrar na hora certa. Mas permaneça firme quando o tempo ruim bater a sua porta. Elias quis desistir. Elias pediu aposentadoria para Deus. Era isso que Elias estava pedindo. Senhor, o sofrimento está tão grande, o sofrimento está tão terrível, que me dá minha aposentadoria. Aí Deus falou assim: vai para o aviso prévio. O que foi o aviso prévio? Sai da caverna, unge Azael, rei, unge, me esqueci o nome do outro, unge fulano, rei, sobre Israel, e unge Eliseu, profeta, no seu lugar. Aí quando você fizer isso, no aviso prévio, aí depois disso, o aviso prévio acaba, e aí então eu te aposento. Elias saiu, mas Elias não ungiu Azael, Elias não ungiu Jeú, lembrei-me, não ungiu Azael, não ungiu Jeú, mas ungiu Eliseu, para que ele fosse profeta no seu lugar. E aí então Deus foi lá e aposentou Elias, recolheu ele, amém? Mas que você, irmão, permaneça firme.
Lembrando que justo e ímpio, como diz a palavra, há coisas que acontecem tanto para justos quanto para ímpio. Quem é que vai vencer as batalhas? Aquele que a atitude dele na hora da batalha, louvar e engrandecer ao nome do Senhor.